Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química, né? Hoje nós iremos estudar um tema muito importante dentro da Química Analítica, que é a análise volumétrica, também conhecida como titulação. E durante essa aula nós iremos compreender os conceitos fundamentais da análise volumétrica, os tipos de titulação, os métodos, direto e indireto, além das características, né? Preparação e padronização e de soluções padrões. Aí no nosso segundo slide a gente vai ver sobre o conceito de análise volumétrica, o que é. É uma técnica utilizada para determinar concentrações baseada em titulação, médio volume da solução reagente. A análise volumétrica, ela é uma técnica utilizada para descobrir a concentração de uma substância por meio da mediação do volume de outra substância que reage com ela. Esse processo ele acontece por meio da titulação, que é uma reação química controlada entre duas soluções, uma de concentração conhecida, né, e outra de concentração desconhecida. E durante a titulação, adicionamos cuidadosamente uma solução que ela é chamada de titulante, até que a reação seja completa, atingindo o chamado ponto de equivalência. Nosso terceiro slide, a gente vai ver os tipos de titulação, principais tipos, que é o ácido base, a oxirredução, a precipitação e a complexométrica, né? E existem diferentes tipos, como eu já citei, né? O primeiro tipo é a titulação, que é ácido base, que é utilizada para determinar a concentração de ácidos ou bases, que é um exemplo que seria determinar a concentração do ácido presente no vinagre. Também existe a titulação da oxirredução, que envolve a transferência de elétrons e substâncias. Outro tipo também é a titulação por precipitação, né, em que ocorre a formação de um sólido chamado precipitado. E temos ainda a titulação de complexometria, que é utilizada principalmente para identificar os metais presentes em soluções. Temos nosso próximo slide, que fala sobre o método direto. A reação ocorre diretamente, o método simples e rápido, né? Nós vamos entender esse método direto. Nesse método, a substância, ela reage diretamente com a solução padrão, como, por exemplo, podemos descobrir a concentração de uma solução de ácido clorídrico utilizando uma solução de hidróxido de sódio. E nesse caso, a reação acontece diretamente, sem necessidade de outras etapas intermediárias. Por isso, o método direto é considerado mais simples e rápido. O método indireto. Reação intermediária, utilizado quando não há reação direta, mas mais utilizado em análises específicas. Já o método indireto, ele ocorre uma reação intermediária antes da titulação. Esse método é utilizado quando a substância não pode ser analisada diretamente ou quando a reação direta não é eficiente. Ou seja, primeiro ocorre uma transformação química da substância para depois ela ser titulada. Esse método ele costuma ser utilizado em análises mais específicas e de laboratórios, né? E o próximo slide é solução padrão, características, alta pureza, estabilidade química, fácil preparo, reação completa, né? Para que a titulação funcione corretamente, utilizamos as chamadas solução padrão. As solução padrão são soluções cuja concentração é conhecida com precisão. Elas são fundamentais porque elas permitem calcular a concentração da solução desconhecida.
Uma boa solução padrão, ela precisa apresentar algumas características importantes, que é alta pureza, estabilidade química, fácil preparo, reação rápida e completa, e não absorver uma umidade no ambiente. O próximo slide, ele fala sobre a preparação de solução padrão, que é a fórmula da preparação. A preparação, ela exige uma solução padrão, a qual ela exige cuidado, né? Esse cuidado é calcular-se a massa necessária do reagente. Depois, essa massa é pesada e dissolvida em água destilada. Em seguida, a solução ela é transferida para um balão volumétrico até atingir o volume desejado. Por exemplo, se quisermos preparar uma solução de concentração conhecida, precisamos calcular corretamente a massa do soluto, como temos aí, né? Onde M é massa, M é molaridade, MM é massa molar e V é volume. O próximo slide nós temos a padronização de soluções de cálculo, né? Agora nós vamos ver um exemplo simples de padronização. Podemos imaginar uma solução de hidróxido de sódio, conhecida, né, cuja concentração ela precisa ser determinada, e durante a titulação utilizamos uma solução padrão de ácido clorídrico. Se utilizarmos, por exemplo, 20 ml de ácido com concentração de 0,1 mol por litro, e forem necessários também 20 ml da base para neutralizar completamente, podemos utilizar, como temos aqui, né, a seguinte relação, né? Substituindo os valores, 0,1 vezes 20 é igual a C vezes 20, né? Assim concluímos que a concentração da base também será igual a 0,1 mol por litro. Esse cálculo é importante porque permite determinar concentrações desconhecidas com precisão. O próximo slide ele fala sobre as aplicações. Onde é utilizada? Laboratório químicos, controles de medicamentos, tratamento de água, indústria alimentícia, né? A análise volumétrica, ela possui diversas aplicações no cotidiano, né? Vimos que ela pode ser utilizada aí em laboratórios químicos, no controle de medicamentos, no tratamento de água, na análise da água também, na indústria e até mesmo no controle ambiental. E para concluir, o que aprendemos? Aprendemos que a análise volumétrica é uma técnica muito importante, né? Muito importante da química analítica baseada na titulação. Também estudamos os tipos de titulação, o método direto e indireto, as características das soluções padrão e os cálculos de padronização. Compreender esses conceitos é fundamental para aplicações laboratoriais e para entender diversos processos químicos, né, que estão presentes no nosso cotidiano. Então, essa foi a minha aula. Muito obrigada pela atenção.